Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá essa vida de paisano? Olha, não é fácil não, você acordar de manhã, não ter o compromisso de fazer a barba, de se fardar, de ir pro Ninguém quartel. faz continência pra gente. Ninguém né? faz continência, né? Tem gente que fala assim, você não está com a síndrome da ausência de continência. Eu falei, não, isso não me pegou não, entendeu? Mas é difícil, né? Num primeiro momento a gente se afasta das atividades, eu acho que para qualquer profissional, né? Aquele desligamento das atividades, do contato com os colegas é difícil. Mas agora a gente vai se acostumando, vai se adaptando. Nós, empresários, a única vantagem é que não aposenta nunca, graças a Deus. Sempre trabalhando, né? Porque um país onde o empresário carrega nas costas, o empresário não aguenta mais pagar impostos, né? Mas pelo menos a gente tem a empresa da gente, onde vai lá, faz as coisas, vê evoluir, né? Não é isso, né? Os sonhos renascem, a esperança renasce, sempre achando que vai entrar alguém que vai roubar pouco. Né? Exatamente, fica com aquela expectativa de um país melhor, não é verdade? Mas eu estou sabendo que você anda dando umas palestras aí, já me contaram. Que palestras são essas e aonde? Olha, os assuntos são em clubes de serviço, né? Para as pessoas que me solicitam. Eu tenho agora algumas palestras também em lojas maçônicas, que eu vou também começar a fazer. Eu acho que é interessante o assunto de segurança, porque o assunto de segurança sempre está em pauta, né? E as pessoas às vezes não têm noção, até mesmo como que se estrutura a segurança pública no país. Qual é a função de cada polícia, né? O que a Polícia Federal tem como missão, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. E também as guardas municipais, né? Qual é o papel desses órgãos que estão envolvidos com segurança pública. E eu faço também uma exposição do trabalho da Polícia Militar, do que é a Polícia Militar, da grandiosidade que é a nossa instituição, das dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, porque você vê nos noticiários aí, né, principalmente aqueles programas de TV que passam no final da tarde, na TV Record e também na TV Bandeirantes, em que você vê lá a pessoa sempre com aquela expectativa de pegar lá uma cena envolvendo um policial, né, alguma coisa do gênero. E aí quando tem lá uma cena em que é gravado um policial numa ação e aí todo mundo fica observando, e aí vem os comentaristas e todo mundo pega lá, reprisa 15 vezes aquela mesma imagem e depois vem os comentaristas falando. Agora, ninguém imagina, ninguém sabe da dificuldade do policial naquele momento em tomar uma decisão. A decisão mais difícil que tem é do policial, porque ele em fração de segundos ele tem que tomar uma decisão, atiro ou não atiro, se bobear está morto. Se bobear, morre. Então, é um momento de dificuldade tão extremo do policial que as pessoas, às vezes, não têm noção para isso. Porque se você, como jornalista, e você cometeu um erro aqui, você pede desculpa no próximo bloco e tudo bem. O policial não tem como voltar atrás, entendeu? A hora que ele vai entrar numa casa, ele não sabe se ele vai achar uma velhinha ou um cara com uma 12 apontada para o olho dele. Né? Exatamente. Então, a decisão do policial é difícil. Então, é isso que as pessoas... tem policial que comete exagero e tem que ser punido, né, Meira? Não, sim. Mas que realmente é fundamental um preparo de equilíbrio é fundamental. É lógico, o treinamento é fundamental, então o policial treina constantemente. Nós demoramos hoje 1 ano para formar um policial, não é um profissional qualquer, né? Ele vem de uma sociedade, se ele vem com vícios, ele vem já da sociedade, né? Da formação dele, e ele passa por uma série de treinamentos durante mais de 1 ano, depois mais 2 anos de estágio probatório, para que ele possa efetivamente trabalhar nas ruas. Então é uma profissão muito difícil, estressante, e é isso que eu procuro mostrar para as pessoas, das dificuldades que o policial enfrenta no dia a dia, das decisões que ele tem que tomar em cada ocorrência. E nem todas as ocorrências são importantes. Às vezes o policial ele não pode ir desatento a nenhuma ocorrência. Às vezes uma ocorrência que é uma simples briga uma desinteligência que a gente chama, né? Pode ser uma briga de vizinhos, pode ser uma briga entre um empregado e um empregador. Ali, naquele momento ali, se ele não tiver puxa uma arma e mata o policial. E isso eu já tive a oportunidade, infelizmente, de constatar várias vezes dentro da nossa instituição. Do modo geral, às vezes a gente lê que em relação ao mundo, a nossa polícia mata mais do que as outras polícias do mundo ou em proporção de população
é mais ou menos igual, Meira? Olha, nós fizemos um estudo comparativamente até com os Estados Unidos, né, em razão dos confrontos que há, porque lá nos Estados Unidos, dificilmente o bandido ousa enfrentar o policial. Não atira Por quê? numa polícia Porque nunca. lá, se uma pessoa... eu tive um exemplo recente, né? A pessoa foi autuada lá no trânsito, né? E uma brasileira, que mora residente nos Estados Unidos, né? E ela pegou e ficou indignada com a postura daquele policial em ter autuado, né? E ela foi conversar, tentar dialogar, ele falou que não, que ia ser autuado e acabou, né? E que ela tinha que retirar o carro dali. Quando ela pegou e foi em direção ao policial, ele estava saindo, ela colocou a mão nas costas do policial, né? Colocou a mão, o simples colocar a mão nas costas já caracteriza lá uma ofensa à figura do policial, a figura da autoridade do policial. Bom, resumindo, foi para a corte, teve que pagar $7.000 de multa. Então, a diferença é que aqui o bandido, ele não tem a preocupação, ele não tem o receio de enfrentar um policial. Aqui matar policial é prêmio. O bandido sai fortalecido no meio que ele convive. Então, a possibilidade de você ter confronto aqui é muito maior. Mesmo assim, comparando proporcionalmente o número de confrontos que tem nos Estados Unidos com o número de confrontos que tem aqui, que lá é inferior. Mas o que acontece? Proporcionalmente lá morre-se muito mais do que aqui. Isso ninguém dá atenção, isso você não vê nenhuma mídia explorar isso. O que importam para eles aqui são números, são números absolutos. Nós não podemos calcular, fazer simplesmente um cálculo, morreu tantos aqui em confronto com a polícia. Agora, há muito confronto aqui? Há, mas por outro lado, há muito bandido ousado que atira contra o policial, não tem medo de atirar contra o policial e atira mesmo. E isso é fato comprovado. Infelizmente, nos meus 2 anos que eu passei à frente do comando da Polícia Militar, eu tive o desprazer de enterrar muitos policiais militares. A coisa mais dolorosa que tem é você enterrar um policial militar e morrer em confronto. Tá certo? Então, e por que houve o confronto? Houve o confronto porque o bandido foi ousado. Fora os casos em que o policial é morto covardemente por bandidos no horário do seu de folga. Só por ser policial. Por ser policial. É. Não estava nem em operação. Não. Ô Meira, a PEC 171 foi aprovada, a da maioridade penal. Aqui passa, em primeira instância, claro, a maioridade para 16 anos. E foi aprovada para crimes hediondos, assassinato, latrocínio ou um ferimento que vai acabar causando a morte. Como que você, com toda a sua experiência, vê isso, Meira? Positivamente. Nós sabemos que isso não vai resolver o problema da segurança, mas tinha que ser feito alguma coisa. E isso foi feito graças ao empenho, graças a uma comoção aí no país. Você vê que na primeira votação não houve uma votação suficiente para a aprovação da PEC. Bastou ter a aprovação do texto principal, né, ou ser submetido o texto principal da PEC. Aí sim, alguns deputados perceberam o erro que haviam cometido, né, e votaram pela redução da maioridade. Eu acho que a decisão desses deputados foi acertada. Nós precisamos sim dar uma resposta aos menores ousados que praticam esses crimes. Não importa o percentual, as pessoas ficam, mas isso significa 3%. Ué, melhor ainda. Que fosse 0,1%. Claro. Se você está adotando... E o mundo é 16, 14... Você pega na Inglaterra, lá não tem 12, idade. Lá é 12, a idade lá é o seguinte, basta uma entrevista do infrator para você saber se ele tem discernimento para entender o que é certo e errado. Essa interpretação que esse profissional vai dar já é suficiente para colocá-lo dentro do cárcere. Então não interessa. Você tem que punir sim. Claro que isso não vai resolver o problema, não. mas ajuda, vai ajudar. E outra coisa, o argumento de um pessoal que transita principalmente pelas redes sociais, de que o Brasil não tem infraestrutura, não educa. Então não pode condenar com 18 também, não pode condenar com 19. Todos nós somos vítimas de uma estrutura social. Eu acho que o que está em jogo é o seguinte: um menor de 16 anos que mata covardemente, que estupra e depois mata, ele sabe o que está fazendo? Eu, como educador, não tenho dúvida nenhuma. Ele sabe o que está fazendo. Sabe, lógico, mesma coisa. Ele tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado tranquilamente. Ele tem poder de votar, ele tem a faculdade hoje, é facultativo o voto a ele. Então hoje, falar que um menor de
de idade, ele não tenha condições de saber o que é certo? Lógico que tem. O que a gente percebe, aí as pessoas não levantam isso aí, é o seguinte: será que ele teve uma boa educação? Só que as pessoas não podem esquecer que educação não é na escola. Claro. Educação é em casa. A escola é um complemento. Ajuda, é um complemento. Agora, eu falo isso aqui, o pai que acha que a escola vai resolver o problema de educação do seu filho é um biruta. Ele é um inconsequente. A escola vai ajudar você a educar o seu filho. Isso que você tem que escrever na parede do seu quarto. Se você ficar omisso, escola nenhuma vai educar seu filho. Eu falava sempre para alguns policiais que trabalhavam comigo, né, que às vezes tinham problema de relacionamento com o filho, como é comum hoje, né? Infelizmente a gente deparava às vezes com um policial que o filho estava caindo para um outro lado ou entrava no mundo das drogas, e eu falava para ele assim, olha, eu tenho algo comigo que meu pai me ensinou, né? Embora a expressão ECA signifique Estatuto da Criança e do Adolescente, mas meu pai sempre me ensinou algo que eu procurei seguir aquilo que meu pai falava. Que para educar um filho, você também tem que obedecer o ECA. Primeiro, o E, de exemplo. Você tem que dar bom exemplo para o seu filho. O C, a companhia. Você tem que saber com quem seu filho anda. E o terceiro é o ambiente que ele vive. Se você permite que o seu filho, né, vá numa festa rave, né, pode falar comigo o que quiser. Eu sou contra esse tipo de festa, esse tipo de balada, porque isso é uma apologia à droga. É um uso. Então, se você permite que o seu filho vá num ambiente desse, frequente ambiente desse, você, de uma certa forma, você está dando um passaporte para ele. Ó, vai lá, experimenta o que você quiser lá, depois você me fala qual é o retorno. Não, é o seguinte... E às vezes pai que usou maconha na juventude, ele pensa que hoje ele parou, se formou, trabalhou, é útil. Ele pensa que se acontecer algum deslize com o filho tem chance de se recuperar. Hoje existem algumas drogas, entre elas o crack, que você usa 1, 2 vezes, já fica dependente e não sai mais. E o Brasil, o crack é tão perigoso, e o brasileiro é tão imprudente e foge das estatísticas, nós somos o país que mais consumimos crack no mundo. Quer dizer, tem país que tem outras drogas, mas não tem crack, de tanto medo que tem do poder do crack, das consequências do crack, da criminalização que acontece depois do crack. Eu não sei se você sabia disso. Sim. Nós somos o maior consumidor de crack no mundo. Nós somos o maior consumidor de crack e o maior consumidor de cocaína. Éramos o segundo, hoje somos o primeiro. Então nós hoje... Crack e cocaína é derivado da cocaína. Mas a cocaína, né, o consumo é diferente. Agora o crack, a dependência que ele causa no cidadão é uma coisa avassaladora. Então você vê em todas as cidades hoje do município de São Paulo, em todas, do país, é difícil você não encontrar uma cidade onde você não tem um grupo de usuários de crack. E aí você fala, bom, tudo bem, o que eu faço para resolver? Eu acredito que as políticas hoje vigentes no nosso estado, vigentes no nosso país, elas são muito fracas e muito pobres para você buscar uma recuperação desse viciado. O viciado, ele é, ao mesmo tempo, ele tem uma doença, ele é um doente porque ele é um dependente químico. Totalmente. E ao mesmo tempo também ele é um criminoso porque ele pratica delitos. E é um criminoso em potencial. Se ainda não cometeu, vai cometer. Vai cometer porque é o seguinte, normalmente quem hoje se dispõe a fazer uso de crack e se afasta da família, ele já não tem família, ele já não tem emprego. Primeira coisa que ele larga é a escola. Escola não tem viciado em crack, aprende isso, viu? Porque pode começar, ele cai fora da escola. Primeira coisa que ele abandona é a escola. Se afasta, exatamente. Então você tem ali um criminoso e um doente que é um dependente químico. Eu pergunto, o que nós temos que fazer para ele? Simplesmente esperar ele cometer um crime para colocar ele na cadeia? Não. Claro. Eu entendo que o governo, o governo ele tem que fazer uma intervenção para ele se curar. Agora, como é que faz para curar? Você tem 3 tipos de internação hoje aqui. A voluntária, quando depende dele. Você acha que o viciado em crack vai? Você tem a involuntária, quando os próprios familiares vão lá, conseguem convencê-lo, ele vai. Então, não é da vontade dele, mas da vontade da família. A família foi lá buscar. E você tem a outra internação, que é a internação compulsória. Essa internação compulsória, que é um poder que o Estado tem, essa que tinha que ser a principal. Ele tinha que obrigar e forçar. O Alckmin levou um cacete na hora que tentou fazer isso daí. Mas é que eu falo, mas isso aí é uma minoria hipócrita, é uma minoria hipócrita que fica tentando mostrar que não, que aquela pessoa ela tem
o livre-arbítrio de escolher. Não tem que ter Nem livre-arbítrio nada. nenhum. Você tem que tirar essa pessoa de circulação, colocar num centro de Ele já recuperação. usou o livre-arbítrio dele na hora que ele começou a usar crack. Agora exatamente. ele perdeu. Hoje ele perdeu, como diz o outro, Totalmente. ele perdeu para a droga. O primo Mangelardo parece que pressente as perguntas que eu vou fazer. O primo Isso aqui eu ia te fazer até porque o coronel Ayrton tocou aqui, vereadores, hein? E eu fiquei sabendo aqui, fiquei horrorizado de que Bauru não tem nenhuma câmara de monitoramento na cidade. Tá aí, o prefeito não colocou nenhuma. É, claro, algumas instituições têm. O caso do o Prevê, por exemplo, a nossa escola, no quarteirão inteiro, e vários crimes foram. O Prevê ajudou dando as imagens para a polícia. No quarteirão do Prevê, tem. Acho que outras instituições têm também no seu quarteirão, acredito eu. Tem bastante Tem empresas aqui que tem. Mas a prefeitura não tem nenhuma câmara, a Câmara não cuida disso. Então, o Mangelardo fala o seguinte: gostaria que o Meira falasse sobre a importância do vídeo monitoramento através de câmara para a cidade de Bauru. Nossa bandeira há muitos anos para melhorar a segurança de Bauru. Essa é uma contribuição que o município pode oferecer na área de segurança pública. Então, é errado, é equívoco daquele prefeito que acha que segurança pública é um problema do Estado. Como nós já falamos aqui, nós vivemos no município. Não? Aqui eu vivo dentro do município. E a responsabilidade do município é do prefeito municipal. É lógico que ele tem que ter uma boa parceria, um estreitamento aí com as instituições públicas do Estado. Agora, monitoramento por câmera de vídeo é uma responsabilidade da prefeitura, sim. Eu já conversei com o prefeito Rodrigo Agostinho, expliquei para ele que nós temos aqui já o mais importante. Nós temos já a estrutura, nós temos aqui cabo de... Todo o cabeamento necessário... Para isso já tem? Já tem, já tem. E o que falta efetivamente? Você ter um recurso para iniciar a instalação das câmaras. A Polícia Militar elaborou uma lista das câmaras prioritárias. Por onde nós vamos começar? Se eu começar com 30 câmaras hoje, quais são os 30 locais elencados pela Polícia Militar como prioritários? Então tem todos os locais... Tem que começar, se não dá para fazer 30, faz 20, se não dá para fazer 20, A Polícia faz Militar 10, né? fez a sua parte, ou seja, já tem uma estrutura pronta, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, que é o Copom, que beleza. né? Que pode fazer o monitoramento? É lógico. Acho que o mais caro é isso. Já tem a estrutura pronta. O que nós estamos precisando, Você na não sabia verdade, também? nós precisamos, na verdade, de um investimento para comprar as câmaras. Marília conseguiu, por meio de uma emenda Santa parlamentar. Cruz do Rio Pardo tem um monte de câmara. Tem lá, várias ele câmaras. contou aqui. Tem, Diz exatamente. que o crime fez assim em Santa Cruz. Cai. Por exemplo, a volta e meia, drasticamente. alguém liga aqui, Meira, e fala lá do Vitória Régia, da região, do show, os negros que ficam usando droga, crack, tudo em volta do Vitória Régia, e de outros pontos também. Por que não põe câmera lá no Vitória Régia? É um ponto crítico. É um ponto crítico. Né? Quais são os pontos críticos da cidade? A entrada e saída da cidade, você monitorando quem entra e quem sai. A Polícia Militar também tem um programa hoje, tem um trabalho hoje, nas cidades que tem vídeo monitoramento, que funciona assim, chama-se Projeto Radar. Você faz uma conexão das câmeras que dão em determinados pontos da cidade. Por exemplo, eu coloco lá 3 câmeras na Avenida Nuno de Assis. Tudo bem. Todos os veículos que passarem por aquela câmara é registrado a placa, ou seja, nós fazemos a leitura dos caracteres da placa. Imediatamente, conectado com a Polícia Militar e a Prodesp, essa placa, essa leitura dessa placa vai para o sistema. Se o veículo é roubado ou furtado, ou está com restrição judicial, imediatamente todas as viaturas recebem no tablet, ou seja, naquele computador de bordo, uma informação que na Avenida Nuno de Assis passou um veículo, marca tal, placa tal, e que ele é um veículo roubado ou furtado. Isso é possível fazer hoje com o sistema vigente. Ou seja, a estrutura que a Polícia Militar hoje dispõe de tecnologia, é fácil você linkar essa câmara instalada pela Prefeitura com o trabalho da Polícia Militar. Mas você já tem o cabeamento, a própria polícia faz o monitoramento. Exatamente. Então eu tenho a faca e o queijo na mão. Só falta a aquisição. Você sabe, por acaso, vamos falar, para botar 30 câmeras, qual é o custo disso?
Olha, e a sociedade civil. Eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte: nós instalamos 82 câmaras na Marginal em São Paulo. Na verdade, começou na gestão do Coronel Camilo, passou pela do Roberval e finalizou comigo. Então, na verdade, eu que finalizei o trabalho de 82 câmaras. Só que 82 câmaras na Marginal é bem diferente de você colocar 30 aqui. Lógico. O custo lá foi altíssimo. Eu falo que o custo foi muito alto, mas em razão da dificuldade e da complexidade. Para você colocar um poste, imagina colocar um poste no meio de uma marginal, é um trabalho que você precisa de tempo, você precisa perfurar o local ali, tem que interditar a marginal no período noturno, madrugada, enfim. Lá custou 8 milhões e meio, 82 câmaras. Agora fala, pô, mas então quase 300 mil. Não, não é isso. O que eu falo é o seguinte, hoje, para você colocar aqui 30 câmaras aqui, eu acredito que não passe de 1 milhão. Mas câmaras de alta definição, com câmaras de primeira qualidade. E é o que a emenda parlamentar, ao que consta em Marília, conseguiu e já conseguiu. Eu também acho muito pouco. Eu vou conclamar publicamente o Renato Zaide, do Jornal da Cidade. O Renato é um parceiro. O pessoal da 94 também, a TV Prevê entra junto, para fazer uma coisa, empresários para fazer isso. Olha, professor, eu vejo o seguinte, nós tínhamos que fazer, me desculpe eu me intrometer aqui, como é que a gente poderia fazer? Eu acho que não tem que ficar por conta de empresário, não. Eu acho que o governo tem responsabilidade sobre isso. Como que o governo poderia? Nós não temos as emendas parlamentares? Claro. Nós não temos aqui um bloco de deputados aqui que conseguiram se reeleger e que conseguiram... Poxa, vamos atrás desses deputados, seja na área federal, se conseguir uma emenda parlamentar. Mas será que com toda essa crise agora a gente consegue? Mas tem emenda, mas o governo não liberou a emenda? Mesmo assim liberou recurso? Não está dando dinheiro das emendas, não. Mas tudo bem, mas vamos tentar. A gente liberou no papel, viu? Mas nós temos que buscar o recurso. Eu acho que vale a pena bater em cima disso, tá? Não, batalhar por isso. O Celso Nascimento trouxe um dinheiro aí para esse menino, o Tião, que é da agricultura, e vai fazer um mercadão lá na oficina da estação. Que ótimo. Mas você vê, é uma emenda parlamentar, entendeu? Agora, será que nós só temos que recorrer aqui aos deputados que são da região? Não. Teve muitos deputados aqui que foram bem votados aqui, não é verdade? Alguém conseguiu fazer uma boa campanha para ele, arrecadou muito voto para eles aqui. Poxa, e ele está eleito, vamos cobrar dele. Nós temos que cobrar dele agora. Mas eu acho que isso daí até a família, todo mundo pode ajudar. E olha, pegar pontos que acaba favorecendo o crime, põe câmara. E tem mais um detalhe, viu? A cidade inteira. Tem mais um detalhe. Existe um software que o Estado comprou, né? Está sendo administrado pela Prodesp, que chama-se Detecta. O que esse software permite? Ele permite que outros sistemas de monitoramento na cidade, por exemplo, você tem um sistema de monitoramento lá no Prevê, tudo bem? Então, o sistema do Prevê, aquilo você tem lá 3 câmaras ou 6 câmaras na via pública. Ou aquelas câmaras ali tem interesse para a segurança pública. Há compatibilidade da tecnologia daquelas câmaras com esse sistema? Há a possibilidade. Então, no futuro, o que vai acontecer? De você integrar esse sistema de vídeo monitoramento do seu estabelecimento, não de todas as câmaras, porque não há interesse para o Estado em saber o que está acontecendo dentro da sua escola. Da escola, mas na frente. Mas sim. Na frente da sua escola, nas ruas, sim. Então você pode também integrar essas imagens. Isso acontece nos Estados Unidos. Então hoje nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, você tem lá 6 mil câmeras integradas aos sistemas. Quantas que pertencem ao Estado? 300 a 400. O restante são câmaras particulares, privadas, que você agrega por ser de interesse. E não vamos esquecer que Nova York já foi considerada a cidade mais violenta do mundo, né? Mais violenta do mundo. E hoje, completamente possível. Tanto é que recebe turista do mundo inteiro. É que lá você também, você tem uma legislação diferente que permite, que dá oportunidade e poderes para o prefeito municipal de alterar a legislação, né? Tudo isso também é muito interessante, ou seja, o prefeito lá, ele tem uma autonomia, tanto financeira, uma autonomia quanto de legislação, enfim, ele tem lá um verdadeiro poder dentro do município, essa que é a verdade. O Pedro Valentim está fazendo uma pergunta boa aqui, mas antes de eu fazer a pergunta do Pedro, e o Meira político?
Você disse aqui, Duda, a minha intenção, eu estou pensando em entrar em política. E o Meira político? O que o Meira está fazendo nos bastidores, se preparando para, já que é um militar agora da reserva, né, em ser político? Olha, eu falo assim, né? Minha família eu sempre comento, né? As pessoas, política, isso aí não pode se meter nisso e tal. Eu penso o seguinte, política ela é de extrema importância para nós como cidadãos, né? Afinal de contas, quem disciplina aqui o custo de vida, a política, tudo é a política, né? E a gente está passando por um momento muito difícil no nosso país, com uma taxa muito grande de corrupção, disso, daquilo. Ainda bem que estão sendo desvendados muitos cartéis, aí, vamos dizer assim. Agora, a política ela é importante. Então eu falo o seguinte, a experiência que nós adquirimos ao longo de 33 anos na Polícia Militar, e conhecendo muito a comunidade, trabalhando muito com a comunidade, enfrentando e conhecendo a cidade ou o Estado como ninguém, nos dá a credibilidade e a possibilidade de discutir qualquer assunto pertinente ao interesse do município. Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar o nosso município? O que é possível fazer? Qual é a metodologia que nós gostaríamos que fosse empregada, de transparência absoluta, enfim. Então, o Meira político é um Meira cidadão. Eu sou um cidadão que gosto eu me interesso pelos assuntos de política, fico antenado constantemente, eu fico o dia inteiro praticamente aí transitando pelas redes sociais, exatamente para poder conhecer, saber o que está acontecendo. E eu percebo o seguinte, né? Há uma possibilidade de a gente se engajar na política também para poder ajudar o nosso município, para poder ajudar? Lógico que há. Eu tenho intenção, sim, sabe, seja com esse ou aquele grupo. É lógico que eu também tenho que estar alinhado com o perfil daquele grupo que eu vou trabalhar. Lógico. Não posso simplesmente pegar com o primeiro grupo que aparecer e falar, não, eu te dou isso, não quero nada disso. Eu quero, na verdade, trabalhar na construção de um projeto. Você pretende o quê, Meira? Começar do zero? Candidato a vereador, ou deputado, o que você pensa? Olha, eu ainda isso eu não, eu queria, eu quero uma militância. Eu quero uma militância, eu quero trabalhar com o partido militar que estava para sair até agora não. Ele ainda não teve não vai ser possível, né, a homologação do partido, né, para as eleições municipais. O próprio capitão Augusto já nos adiantou isso em razão da dificuldade que tem hoje dos cartórios eleitorais em fazer a conferência das assinaturas, porque você precisa ter um número de 430 mil assinaturas, né? E isso é um processo muito lento, porque confere-se assinatura por assinatura, né? E ainda, então, não vai haver tempo hábil para que isso aconteça, então, para as eleições municipais. Por outro lado, para as eleições de 2018, aí o partido já vai estar em condições. E eu tenho assim, eu fui convidado pelo capitão Augusto, que é a mulher dele, que é a presidente do Comitê Nacional, ou seja, do Diretório Nacional, provisório, porque tem que ter, provisoriamente você já tem que ter Diretório Nacional, Estadual e Municipal. Tem que ter um requisito mínimo de número de diretórios para você começar a constituir o partido. Isso já existe. E ele me convidou para assumir o diretório estadual. Então, provavelmente isso vai acontecer, vai ser consolidado no dia 8 de agosto, que é quando nós vamos fazer uma convenção nacional, né? E vai ser anunciado algumas medidas e também um posicionamento para os policiais militares, que situação que está, se nós teremos condições de participar das eleições municipais. Mas eu posso adiantar já que não vai haver esse tempo hábil para as eleições municipais. Por outro lado, se você me permitir, a ideia, o que o capitão Augusto vem propagando hoje é que, estimulando os policiais militares ou familiares de policiais militares a se candidatarem agora para as próximas eleições no cargo de vereador, para que a gente possa ter uma boa bancada já de vereadores com a homologação do partido. Ou seja, aí os policiais eleitos eles podem migrar para o Partido Militar Brasileiro, porque não caracteriza infidelidade partidária, porque é um partido novo. E você tem alguma preferência por algum partido ou não, melhor não falar nada? Não, eu prefiro não falar nada. Eu prefiro, na verdade, conversar com os diretores municipais, né, o diretório municipal de cada partido, e aí, obviamente, eu falei aqui para você nos bastidores, até
a preferência por um ou dois partidos aqui. Mas isso aí eu gostaria que você mantesse em sigilo exatamente para a gente poder se preservar e também, quem sabe, manter um contato com os dirigentes de cada partido. Mas eu tenho interesse sim, viu, doutor? Eu tive um sonho essa noite, que o Sandro Bussola saiu do PT e foi para o PPS. Viu? É o sonho? Sonho. Bom, né? Parabéns aí ao Sandro. Para não trair quem me contou isso, né? Então eu falo que foi um sonho. Tá certo. Tá certo, né? O sigilo da fonte é o... Olha, essa é quente. Sandro Bussola vai para o PPS. Vai deixar o PT. Ele deve estar louco da vida comigo. Aquele cara é um canalha, entendeu, né? Ninguém pode contar nada para quem milita na imprensa. Nosso compromisso é com o telespectador, né? O Pedro Valentim, ele fala o seguinte: a redução da maioridade já foi aprovada e, apesar das críticas de alguns setores, logo entrará em vigor. No entanto, com essa redução, deveria vir junto a implantação do sistema integral de ensino da primeira série primária até o terceiro colegial. Caso contrário, vamos apenas enxugar gelo e crime vai migrar para jovens de 14 a 15 anos e assim sucessivamente. Qual a opinião do senhor? Eu só não entendi o final lá do migrar. Lá. Ele quer dizer o seguinte, que ele acha que o ensino tem que ser integral. Pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, Pedro. Não adianta, ele está sem dinheiro, sonhar com coisas, tem que fazer o que é possível. Seria o ideal, claro. Ele fala, deveria ter o ensino ser integral, quer dizer, o dia inteiro, certo. Do infantil ao colegial. Até o ensino médio. Até o colegial. Ele fala que se não fizer isso, o crime vai migrar para 14, 15 anos. Eu também, antes do Meira, você não perguntou para mim, mas eu sou abelhudo mesmo, Pedro. No mundo não migrou, Pedro. Ninguém está dizendo que teve que ter. Quem é 16 faz 50 anos que é 16, quem é 14 faz 50 anos. E eu acho que isso é uma falácia. E falar que, já falei isso hoje, que realmente o Brasil não dá estrutura, então não pode condenar um jovem menor de 18, então não pode condenar menor de 19, menor de 20, menor de 21. Se não pode condenar o jovem de 17, não pode condenar o jovem de 18. Quer dizer, o que está em jogo é o seguinte, um cara de 16 anos tem compreensão de que o que ele está fazendo é um crime horrível, estuprar, jogar pedra na cabeça de quem ele estuprou e etc, etc? Minha opinião, Pedro, tem. Eu concordo com você. Eu penso o seguinte, que o grande problema nosso da criminalidade no país hoje aqui, não é nem a idade, o problema aqui é o seguinte, é a impunidade. Então o menor hoje, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é extremamente benevolente, né, para ele, para o criminoso, para o menor criminoso. Então endureceu o Estatuto. Então endureceu. A proposta que o governador apresentou em Brasília, eu lembro. Que foi uma proposta quando nós estávamos no comando, né? O Serra que apresentou isso, né? Não, foi o próprio governador Alckmin. Foi o Alckmin. Foi uma discussão no âmbito da Secretaria da Segurança, Secretaria da Justiça, que nós sentamos um dia junto com o governador e nós falamos, bom, tudo bem. Brigar pela redução da maioridade, que era uma cláusula pétrea, que ia ser uma discussão, ia ter que mexer na Constituição. Qual a alternativa? A alternativa que nós apresentamos foi exatamente o quê? Aumentar a pena de internação hoje, que é no máximo 3 anos, né, para 8 anos. E você criar estabelecimentos para o cumprimento dessa medida, diferente do que você tem em Fundação Casa. Então, ou seja, era um presídio mesmo, tá? Era um presídio para esse tipo de infrator que cometesse lá um crime de roubo seguido de morte, homicídio, entendeu? Que é o latrocínio, o homicídio. Para esses crimes mais graves, para o sequestro, para esses crimes mais graves em que fosse o menor apenado ou fosse sancionado a ele aí a medida de internação de 8 anos, ele cumprisse essa medida num estabelecimento diferente da Fundação Casa. Seria um estabelecimento intermediário entre a prisão. Agora, isso era uma medida interessante porque você só mudaria a lei. Bastaria você mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso já resolveria o problema. Eu acho também. Agora você quer ver, eu não sei se você viu esse fim de semana aí.
aquele jovem que matou aquele menino com o celular na porta do coisa. Foi na minha gestão, exatamente. 9 meses de fundação Caso já saiu. Exatamente. Saiu sexta-feira. Tá aí. Eu vi a família na televisão, uma revoltada. Quer dizer, ficou 9 meses preso, ele tem 17 anos, matou um outro jovem que não quis dar o celular para ele. Então, eu pergunto para você. Deu um tiro na cara do jovem. E sabe por que ele foi solto? Ele vai parar de matar? Foi solto porque simplesmente emitiram um relatório dizendo que ele tinha bom comportamento, que era uma pessoa assim... Mas 7, 8 meses... Mas está errado, é o que eu falo, a legislação permite, então não pode ter benevolência para isso. Se for condenado a 3 anos, é 3 anos de medida de internação, sem direito à redução, sem direito a nada. Não existe... Só 3 anos? Agora 3 anos. Se você aumentar para 8... vai ver como é que vai diminuir, vai desestimular a prática do crime. Hoje, a impunidade é que estimula a prática e a reincidência do crime. Agora, eu também concordo, não pode pôr junto na cadeia, que o Estado que cria outras condições. Exatamente. Começa a coisa para ver o que vai acontecer. E outra, só está punindo crimes hediondos, né? Exatamente. Só não está estupro. Hoje, para você ter uma ideia, a impunidade é tão latente aqui no nosso país. Vou dar um exemplo para você. Hoje, um criminoso que se dispõe a estourar, arrombar a furtar um caixa eletrônico, ou seja, né, um furto de caixa eletrônico com explosivo, e ele consegue, sem agredir ninguém, sem ameaçar ninguém, então é um furto qualificado, é a mesma conduta se um cidadão, ou se um criminoso, se um criminoso transpor o muro da sua casa e subtrair um botijão de gás. O furto é qualificado nos dois casos. Então você imagina só hoje, você tem um furto de um caixa eletrônico com explosivo e um furto de um botijão de gás. A conduta é a mesma, a tipificação é a mesma. O que cabe ao policial que surpreender esse criminoso na prática desses 2 crimes aqui? Condução ao distrito policial, o delegado autua em flagrante, a lei faculta ao delegado arbitrar a fiança, ele sai fora. Dá na rua. Eu pergunto, você acha que isso significa o quê? Isso é impunidade. A execução penal é pior do que as leis no Brasil, né? As leis de execução. Exatamente. O Pedro Valentim volta aqui, ele fala o seguinte: professor Duda, não me manifestei contra a redução, mas os números comportam que só essa medida não vai resolver o problema. Também acho. Da criminalidade como um todo. Aí eu estou com você. Mas tem que começar, né, Pedro? Reduz. E agora? Está pondo junto, está dando isso. Vamos corrigindo os problemas, né? Vamos corrigindo os problemas. Porque eu vi opinião de deputado, não tem aonde pôr o jovem, não tem uma prisão especial, as cadeias já estão cheias. Isso não é problema de uma sociedade civil que é segurança. Isso é problema de políticos, é problema do país. Vai resolvendo os problemas. Que só isso não vai resolver, não. Eu, no meu caso, eu votaria a favor da pena de morte para alguns crimes hediondos, né? O cara estuprou a filha e matou. Deixar esse cara vivo para quê? O Estado sustentando esse cara? Então, eu acho que tem algumas coisas que... Cara matou 7, 8 estuprando jovem, adolescente. Não tem sentido de manter. Né? Der todos os direitos de defesa, eu também acho. Só abaixar a maioridade para 16 não vai resolver. A sociedade tem que melhorar a sua educação, a sua assistência aos jovens. Tudo isso tem que ser feito. Concordo plenamente com você aí, Pedrinho. Quer falar mais alguma coisa? Já estamos explodidos aqui. Bom, o que o Pedro falou é verdade. Nós não vamos resolver o problema, mas nós precisamos começar. Tem que porque começar. O jovem não pode hoje, quando ele pratica 1, 2 ou 3 crimes, ou ele já é reincidente várias vezes, quando ele é identificado e recebe a reprimenda aí, que no caso é a medida de internação, isso hoje não está sendo suficiente para ele frear, para ele parar com essa prática. Então, eu acredito que as medidas que hoje estão sendo impostas aí, ou seja, trazendo ele aí para uma punição exemplar, ou seja, com punições mais severas, principalmente nos crimes hediondos, onde ele não vai ter vai ser cortado uma série de benefícios, isso de uma certa forma vai desestimular a prática do crime pelo menor. E o menor, infelizmente, hoje ele é usado. E outra coisa, o menor que hoje
participa, que é hoje um potencial criminoso, por trás disso tem a droga. É um menor viciado, é um menor dependente, é um menor que entrou no crime por causa da droga. Então eu falo uma coisa aqui publicamente. Nós temos que ter uma política de combate efetivo à droga. Se nós tivermos que discutir aqui no país que nós vamos liberar o uso da maconha e vai trazer como consequência uma redução do crime, que façamos isso. Mas o que nós precisamos é sentar e encarar com seriedade aqui o problema da droga. Eu acho que hoje a política de enfrentamento das drogas aqui, do conceito de droga aqui, é deixado de lado pelo Estado. Então, se nós temos que começar a pensar na droga. Nós temos os vizinhos dos países dos potenciais produtores de droga. Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Poxa, nós estamos aqui, a nossa fronteira aqui é uma tranquilidade, né? Você atravessa uma rua, atravessa uma fronteira... Ponta Porã é gozação. Eu sou especialista em Ponta Porã, viu? Eu adoro ir lá. Eu passo por lado de lá da rua, fico assistindo a coisa. Uma rua separa a legalidade da droga e o trânsito da droga por lado de cá. É um absurdo. Então, é um verdadeiro absurdo. Falta realmente um compromisso do Estado nisso aí. E outra é a recuperação dos drogados. Se você não tiver uma política de recuperação dos drogados, é uma coisa também que é necessário, é importante e é fundamental para o nosso país. Agora eu falo uma outra bandeira aqui. Nós não podemos esquecer também do álcool. O álcool também é um outro potencial, né? Porta de entrada. Porta de entrada. Droga. Então aí as pessoas falam, pô, mas você é contra... Pai põe cervejinha no copo e dá para o filho de 15 anos. Exatamente. É cultural isso no Brasil. Na minha época de juventude, o bonito era fumar. Então a gente fumava porque tinha propaganda, artista fumando, na novela você via a pessoa fumando. E você viu como diminuiu o cigarro? Como que diminuiu? Bastou ter uma política séria em que começaram a perceber o seguinte, olha, o cigarro, nós temos como consequência o câncer mata, isso é um prejuízo enorme para o nosso país. Então começou-se com campanhas e hoje você praticamente não vê mais propaganda de cigarro. Aí eu pergunto, e também um preço altíssimo. Eu fui comprar um maço de cigarro para o meu sogro, que é fumante. Eu até espantei, eu falei, moça, é esse mesmo valor do maço de cigarro? Achei caro. E tem que ser caro, eu acho que tinha que ser mais caro ainda. Claro. Entendeu? Da mesma forma que eu falo que uma lata de cerveja, né, desculpe os fabricantes aí, lata de cerveja para mim tinha que custar R$10. Porque hoje, custando aí R$1,50, R$2, R$3, é um estímulo. Aí você pega as propagandas da televisão... cerveja no mundo é mais barata do que uma garrafa d'água. Exatamente. É mais barato hoje uma lata de cerveja do que uma garrafa d'água. É absurdo. Então... será que nós estamos na política certa? Não. Vamos. Eu quero terminar falando isso outra vez, para você, jovem. O Brasil é campeão mundial em usuários de crack. Existe favelas no Rio de Janeiro que o próprio crime organizado não deixa entrar crack. O próprio crime. Presídio não entra crack. Está entrando já? Começou? Já tem crack, sim. Mas era a lei deles de não entrar, mas hoje entra crack. Já entra? Infelizmente entra. É muito crack. Muito verdade? Crack, muito crack. E como é que eles conseguem manter o equilíbrio lá dentro, hein? Aí é que está. Me desculpe agora. Faço novamente mais uma crítica aqui ao problema penitenciário aqui. Você tem lá é público e notório. Entra celular... que facilita a comunicação com o crime organizado. Continua no crime. Você tem droga entrando à vontade, porque hoje tem normas aí que proíbem, né, a revista íntima, porque isso é um abuso, é um constrangimento com os familiares de presos. Aí acaba entrando a droga, né, nós sabemos por qual mecanismo. Aí você tem a comida, que entra a comida lá, que a gente chama de jumbo, né? Você tem a droga, você tem o dinheiro, e você tem a visita íntima. Poxa, que mais que um preso quer hoje para cumprir pena? Com tudo isso, além disso ele tem segurança, porque tem ninguém rouba ele. Ninguém vai... Então, puxa vida, me desculpe, essa também é uma política que está equivocada aqui no nosso país, né? Não é só no estado de São Paulo, não. É em todo o país. Vez ou outra você vê essas rebeliões aí cometendo arbitrariedade desses presos. Meira, obrigado pela presença. Obrigado, viu? professor, mais uma vez. Você volta logo. Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Plebe. Tchau.